Pai do Senhor, meu querido, eu queria trazer uma palavra de Deus para você hoje, que se encontra em Hebreus 11, no versículo 6. O texto de Hebreus 11 fala sobre a fé, os heróis da fé, com o que é a fé, o que ela significa na vida do cristão. E esse texto, no versículo 6, diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador do que o buscam. Agora você imagina que aquele autor ele está falando do desejo que deve estar no coração de todo cristão, de agradar a Deus. De onde que vem esse desejo? Será que ele está presente no seu coração? O desejo de agradar a Deus. Nós sabemos que o amor a Deus vem do fato dele ter nos amado primeiro. A gratidão a ele vem do fato dele ter nos resgatado sem que nós tenhamos feito nada por ele. Quando éramos pecadores, ele veio e se sacrificou por nós. Ele entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus foi capaz de tão grande sacrifício por amor, antes de ser amado. E talvez até agora, você não tenha no seu coração esse sentimento de amor por Deus, mas Ele te ama muito, a ponto de fazer um grande sacrifício. E este amor primordial, esse primeiro amor, nos leva a ser gratos, a amá-lo e a querer agradá-lo. Um filho grato, ele quer deixar o pai feliz, a mãe feliz. Isso é natural. O bom servo, ele quer agradar ao seu senhor. Ele fala, pai, eu vou deixar meu senhor satisfeito, porque assim ele vai me colocar em lugares mais altos, vai me dar responsabilidades maiores, eu vou crescer quando ele estiver satisfeito. E é natural do cristão querer agradar a Deus, porque Deus é todas essas coisas. Ele é um pai, ele é um senhor, ele é um amigo, ele é um consolador. Quantos motivos nós temos para deixar Deus feliz, para deixar Deus grato. E quando Deus está feliz conosco, nosso coração se enche de alegria. Olha, nós ficamos logo animados, fala, poxa, Deus deve estar feliz comigo porque eu tenho trabalhado na obra. Ele deve estar feliz comigo porque eu consegui uma vida, ou trouxe alguém aqui na igreja, essa pessoa se converteu. Essa alegria, essa emoção que nós sentimos tão grande, quando sabemos que estamos agradando a Deus. E o autor vai dizer, sem fé é impossível agradar a Deus. Ele vai dar alguns tópicos para que nós entendamos uma maneira de agradar a Deus. E a fé é uma dessas maneiras de agradar a Deus. A demonstração de fé agrada ao Senhor. Eu vou chegar lá, mas primeiro eu quero falar do que ele diz depois disso. Ele diz um porquê, então ele vai explicar o porquê a fé agrada a Deus. E ele diz, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista. Então, primeiro ele está falando de alguém que aproxima-se de Deus. E é interessante ele falar isso, porque não seria possível agradar a Deus sem se aproximar dele. Na verdade, quando você quer agradar uma pessoa, você normalmente se aproxima dela. Seja para conhecê-la melhor, para saber do que ela gosta, para saber do que ela precisa, para que você possa dar um presente melhor, para que você possa atendê-la de modo mais especial. É necessário essa proximidade, essa aproximação. Na casa de Simão o leproso, eles prepararam um banquete para Jesus. E chamaram ele, convidaram ele. E isso sim é um nível de aproximação. Mas Jesus chega naquele lugar e ninguém lhe dá um beijo, ninguém lhe dá um abraço, ninguém lhe dá um cumprimento, ninguém lava os seus pés, que era um costume da época. E quando Jesus está ali naquele lugar, chega por trás dele uma mulher, chorando, e ela começa a lavar os pés de Jesus e enxugar com os seus cabelos. E as pessoas julgam aquela mulher, porque eles se acham menos pecadores do que ela, ou porque acham ela uma pecadora. Na verdade não existe esse, fulano é pecador. Todos nós pecamos e ficamos destituídos da glória de Deus. E aí um fala assim, mas eu sou menos pecador. Não faz sentido essa história de menos pecador. Uma vez que todos pecamos, o preço do pecado é a morte. E não vai ter um que vai morrer mais e o outro vai morrer menos. Uma vez que está morto, todo mundo vai morrer. E para evitar a morte espiritual, é necessário uma proximidade com Cristo. Essa mulher se aproxima dele para agradar o Senhor e começa a enxugar os seus pés com os seus cabelos.
E as pessoas falam, poxa, ela é muito pecadora. Poxa, ó, eu estou condenado à morte, mas ela está bem condenada à morte. Outro fala lá, olha, eu fui condenado à morte por 20 crimes que cometi, mas ela foi condenada à morte por 100 crimes que cometeu. Isso não faz sentido para Jesus, porque uma vez que precisam ser perdoados todos que estão ali, qual a diferença de quem pecou mais e quem pecou menos? Eles têm que reconhecer que são pecadores, têm que reconhecer que precisam de Deus, que precisam de Cristo. E aquela mulher está ali com proximidade com Jesus, porque ela quer agradá-lo, ela quer agradecê-lo. E Jesus fala para todos eles, fala, olha, eu entrei aqui e nenhum de vocês me deu um beijo. Eu entrei aqui e nenhum de vocês me deu um abraço. Nenhum de vocês lavou meu pé. Mas ela não para de beijar os meus pés e lavá-los, enxugá-los com seus cabelos. Jesus está falando de alguém que se aproximou para o agradar. Não é possível agradar a Deus de longe. Qual o motivo de alguém querer agradar sem querer se aproximar? Não faz muito sentido. Não, eu quero agradar a Deus para Ele não me condenar ao inferno, eu quero agradar a Deus para que Ele me dê tal bênção, mas eu não quero me aproximar dEle. Isso não faz sentido. O desejo de agradar a Deus deve estar junto do desejo de se aproximar dEle, de se criar uma intimidade com Ele. É necessário oração, é necessário fé, é necessário louvor. Para se aproximar de Deus, é necessário conhecê-lo para agradá-lo. Como você pode agradar Deus sem conhecê-lo? E para conhecê-lo é necessário uma proximidade, uma intimidade. Sem saber do que Deus gosta, do que Ele não gosta, o que Ele quer para a sua vida, o que Ele não quer, você não pode agradá-lo. Você não pode satisfazê-lo, porque você não o conhece. É necessário um estudo da palavra de Deus, uma leitura da Bíblia, para conhecer a Deus, para conhecer a sua essência, a sua verdade, e aí sim poder agradá-lo. Porque nós achamos que podemos agradá-lo sem conhecê-lo, ou sem se aproximar dele, como se você pudesse mandar um e-mail, uma carta e se agradar a Deus. Para o filho agradar a um pai, eles têm que estar presente. É tão triste quando o filho cresce e some de perto do pai, e o pai não tem mais contato com ele, e o contato tão pequeno, tão reduzido. A presença do filho agrada ao pai. Eu agradeço a Deus por Ele se agradar dessas coisas pequenas, da nossa fé, da nossa presença, porque é até assim assustador pensar no que nós poderíamos fazer para agradar a Deus. Ele é Deus todo-poderoso e nós somos tão pequenininhos. O que nós poderíamos fazer que o agradasse? Que tipo de presente eu poderia dar ao Senhor que valesse alguma coisa para Ele? Tudo que eu posso, tudo que eu tenho é tão pouco perto do que Deus representa, do que Ele é, do que Ele tem. Ele tem o universo em suas mãos, mas Ele se agrada da minha fé, Ele se agrada do meu louvor, Ele se agrada da minha oração, do meu jejum, da minha oferta. Ele se agrada dessas coisas pequeninas que nós damos a Ele, pequeninos comparados a Ele, mas Ele sabe que quando nós fazemos o nosso melhor, nós fazemos de coração, e isto agrada ao Senhor. Quando Jesus vê as pessoas ofertando, Ele fala, quem deu mais? E Ele surpreende a todos quando diz, quem deu mais foi essa viuvinha, que deu 2 moedas. Sabe por quê? Porque ela deu tudo o que tinha. Tudo o que tinha. E não importa se são só 2 moedas, aquilo agradou ao Senhor. Agradou ao Senhor porque era o melhor dela. Deus se agrada da oferta de Abel, porque ele pegou a primícia do seu rebanho. Mas não se agrada da oferta de Caim, porque ele pegou do fruto da terra. Olha o que a palavra fala, do fruto da terra. Ou seja, lá do meio do fruto, ele foi e pegou alguma coisa para o Senhor, mas não era o seu melhor, não era a primícia do fruto da terra. E por que ele fez isso? Porque ele não conhecia a Deus. Porque se ele conhecesse ao Senhor, ele sabe que a oferta que agrada a Deus é quando nós ofertamos o nosso melhor. O melhor do nosso tempo, o melhor das nossas energias, o melhor dos nossos rendimentos, o melhor das nossas qualidades devem ser ofertados a Deus para o agradar. Se aproximando de Deus, é importante fazer isso para agradá-lo. E eu nem cheguei na fé ainda, mas o autor ainda vai falar, é necessário crer que Ele exista e que é galardoador do que os buscam. E você pode me perguntar, mas crer que Ele exista já não é fé? Já não é uma prova de fé, uma demonstração de fé, crer que Ele existe? Não, meus irmãos, porque até os demônios creem e temem o nome de Jesus, sabem que Ele existe. Saber que Deus existe não é a mesma coisa de ter fé em Deus. Mas é necessário
ter a certeza da existência de Deus para agradá-lo, para atingir esse estado de fé. Eu imagino que pode parecer confuso, falar assim, poxa, a pessoa que está se aproximando de Deus tem que ter a certeza que Ele existe, senão qual o sentido de querer se aproximar? Talvez uma religiosidade, talvez a pessoa esteja fazendo aquilo porque ela foi ensinada daquela forma, mas no seu coração há dúvida até mesmo se Deus existe. Mas o autor ainda vai mais profundo, ele fala assim, ó, que Ele exista e que é galardoador do que os buscam. Porque quando nós buscamos a Deus, nós temos que ter a certeza no nosso coração que nós vamos encontrá-lo. Quem sai à procura de alguém tem um interesse de encontrá-lo. Olha o que acontece com Cristo quando Ele está no meio da multidão e sente alguém lhe tocar. Ele diz, olha, alguém me tocou. E os discípulos falam assim, Senhor, é claro que alguém te tocou, você está no meio da multidão, as pessoas te apertam para um lado e para o outro, as pessoas te seguem aonde você vai, aonde você está indo, tem um bocado de gente querendo se colar em você. E ele fala, não, olha, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Alguém me tocou porque alguém saiu de casa para me procurar. Essa pessoa tinha certeza que eu existia, ela tinha certeza que ia me encontrar, e mais, ela tinha certeza que eu era galardoador daqueles que me buscam. Ela falou, olha, quando eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Ela saiu com uma busca e com uma certeza. E quando ela toca no manto de Cristo, ele fala, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Só alguém que acredita que Deus é galardoador iria buscá-lo com essa intenção. Não é com a intenção de ser privilegiado, não é com a intenção de ser abençoado apenas para aparecer, é com a intenção de receber uma cura, uma necessidade. No caso daquela mulher, ela sofria com aquilo há 12 anos e ela queria tocar a Jesus. E ela vai com um empenho. Apesar de sua debilidade, ela se mete no meio daquela multidão. Multidão de muitas pessoas que queriam realmente ouvir, mas também muitos interesseiros. E ela sai cortando o caminho em meio àquela multidão, porque o que ela queria era tocar a Jesus. E ele olha para aquela mulher e ele fala, filha, a tua fé te salvou. E você acha que isso agrada a Jesus? É claro que isso agrada a Jesus. Alguém que procurou ele atrás de uma bênção. Alguém que teve a coragem de se meter no meio da multidão, apesar de suas dificuldades. Alguém que tocou na orla das suas vestes, um toque mais íntimo, porque ele soube que dele saiu virtude. Aquilo agrada ao coração de Jesus. Deus se agrada daquele que o toca, daquele que vai até ele, que entrega as suas dificuldades nos seus pés, que deseja tocar na orla das suas vestes, porque sabe que ele é abençoador. Deus é abençoador e tem o desejo de abençoar. Depois disso, ele segue para a casa de uma menina que estava morta. E ele ia ressuscitá-la. Mas o texto de Hebreus, voltando aqui, fala que aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe. E que é galardoador dos que o buscam. Este ainda não é o estágio de fé que nós temos que alcançar para agradar a Deus. Primeiro, nós não podemos confundir a esperança ou o desejo com a fé. Porque nós temos esperança de muitas coisas. Você talvez tenha a esperança e até o desejo de um dia ganhar na Mega Sena aí na loto e ficar rico. O vício é pecado, meu irmão. Se você está jogando direto, está gastando seu dinheiro com isso, abandona, deixa. Mas a pessoa fala assim, poxa, seria tão bom se eu ganhasse numa loto, né? Seria tão bom se eu fosse abençoado dessa forma. E ela cria um desejo, ela cria uma esperança. E ela fala, eu vou lá jogar. E às vezes ela fala, Deus vai me abençoar. Deus vai me dar isso, Deus vai me dar aquilo. Em outras situações a pessoa fala, poxa, Deus vai me dar aquele emprego, poxa, Deus vai me dar aquele marido que eu quero, Deus vai me dar aquele carro que eu quero. E cria-se um desejo, uma esperança. E o nosso coração terreno pode confundir isso com fé. Nós falamos, olha, se eu insistir nesse desejo, se eu insistir nessa vontade, isso vai virar fé e Deus vai ter que me dar, porque a fé, ela se cumpre, o que é ligado na terra é ligado nos céus. E não é assim que funciona. A fé ela não existe para cumprir os nossos desejos. A palavra de Deus diz, pedi, pedis e não recebeis, porque pedi o mal para o seu próprio deleite. Mas o que se é ligado na terra é ligado nos céus. Se quando nós pedíssemos para o nosso deleite fosse ligado na terra,
seria ligado também no céu. Mas não é, porque não acontece, não vem a realidade. Então, quando nós pedimos algo para o nosso próprio deleite, isto não é ligado na terra, porque isso não representa a fé. Isso representa um desejo. E desejar com muita força não é ter fé. E esperar algo com a certeza que isso vai acontecer, com a certeza forçada que isso vai acontecer, também não é ter fé. A fé, ela vem do Senhor. E se ela agrada ao Senhor, como o texto de Hebreus diz que ela agrada ao Senhor, o principal cumprimento da fé, você acha que é cumprir o nosso desejo ou o desejo de Deus? Com certeza, se ela agrada ao Senhor, o principal cumprimento, o principal objetivo da fé é cumprir o desejo de Deus na terra. Isso quer dizer que quando eu tenho fé que algo vai acontecer, isso não vai acontecer, meu irmão? Não. Deus, como eu falei, Ele gosta de abençoar. É do desejo dEle que sejamos abençoados. Mas olha só, essa bênção tem que estar de acordo com a vontade de Deus. E esse é mais um motivo pelo qual não adianta ter fé sem se aproximar de Deus e conhecê-lo. Porque se sua fé for contrária ao desejo ou à vontade de Deus, ela não vai acontecer. Você acha que Deus se preocupa em fazer acontecer a fé também que está posta em outro Deus ou outro santo? É claro que não. Ah, não, eu tenho muita fé, mas a minha fé talvez seja em um santo. A minha fé talvez seja em outro Deus. A minha fé talvez seja na minha conta bancária, na minha família ou em outra coisa do tipo. Essa fé não está firmada em Deus, essa fé não agrada a Deus. E essa fé não liga nada nem na terra nem nos céus. A verdadeira fé, ela tem que estar alinhada com a vontade de Deus e ela tem que estar firmada no Senhor. A fé que agrada a Deus. Não basta o desejo, não basta só acreditar, não basta uma esperança baseada em alguma coisa que você teve. A fé, ela deve agradar a Deus e a nós também, é claro. A fé também nos abençoa, ela também faz se cumprir o desejo das vezes do nosso coração, contanto que isso também esteja alinhado ao desejo de Deus. Deus faz as coisas por algum motivo. Olha o caso de Davi. Davi, ele vai enfrentar Golias. E isso é uma prova clara de como a fé agrada a Deus. Eu vou chegar até lá. Mas antes disso, quando ele está protegendo as ovelhas do seu pai, o que aparece para ele enfrentar? Um leão. Ele precisa enfrentar primeiro o leão. E é necessário fé para enfrentar o leão. Veja que quando ele enfrenta o leão, não tem uma multidão aplaudindo ele. Ninguém sabe que ele está enfrentando aquele leão. E ele vai em cima do leão e protege as ovelhas. Depois, uma segunda vez, aparece um urso. E talvez para Davi agora é mais uma escada, mais um degrau na fé. E ele fala, eu também tenho fé para enfrentar o urso. E ele vai lá e tira da boca do urso uma ovelha, e enfrenta o urso e vence e derrota o urso. E de repente, aparece Golias na cidade. E Davi chega lá, na cidade, para entregar queijos para os seus irmãos. E ele vê Golias desafiando o povo de Deus. E ele fala, quem é esse incircunciso que desafia o povo de Deus? Não, eu vou lá derrotá-lo. Eu vou lá destruí-lo. E olha a fé que Davi teve. Aquele menino pequeno, ele fala, se Deus entregou o leão na minha mão, se ele entregou o urso na minha mão, ele entregará também o gigante na minha mão. Dessa vez, agora a plateia está assistindo. E todo mundo se assusta. E fala, esse menino é louco. Esse menino é louco não, você não sabe o que ele já teve com Deus, qual foi a intimidade que ele teve com Deus, o que Deus já fez na vida dele, como Deus já trabalhou com ele. Ele tem intimidade suficiente para dizer que tem fé, que tem certeza que vai derrotar o gigante. Agora eu pergunto, meus irmãos, essa fé era mais ligada à bênção para Davi ou para agradar a Deus? Com certeza, essa fé estava mais alinhada em agradar a Deus. Estava mais alinhado em agradar a Deus. É claro que Davi também seria beneficiado, porque ele foi beneficiado também quando o leão foi morto, ou quando o urso foi morto. Ele protegeu as ovelhas, o rebanho do seu pai. Mas agora ele seria bastante beneficiado. Ele estaria fazendo isso na frente de todos, mas ele já tinha provado para Deus que ele não fazia isso porque todos estavam assistindo. Senão ele já teria fugido do leão ou fugido do urso. Ele fazia isso porque ele não aceitava que um incircunciso desafiasse o povo de Deus. Ele queria mostrar que havia Deus em Israel. Qual a intenção da fé de Davi? Qual a intenção da sua fé? E se das duas primeiras vezes que Davi demonstra a sua fé e agrada o coração de Deus, não tem público, não tem plateia, na última vez vai ter uma plateia. Mas a fé, ela não precisa de plateias, meus irmãos.
Olha o que acontece com Jesus depois que aquela mulher toca a orla das suas vestes e é curada. Ele adentra da casa daquela menina que tinha morrido e ele fala assim, ó, essa menina não morreu, ela apenas dorme e eu vou acordá-la. E as pessoas que estavam ali presentes começam a rir dele. E sabe o que ele faz? Ele fala para o pai dessas pessoas, ó, tira esse povo daqui, tira esse povo daqui. A falta de fé daquele povo desagradou o coração de Jesus. Porque eles riram porque não acreditaram no poder de Deus e na glória. Se a fé não está no seu coração, se você não crer que Deus é galardoador daqueles que o buscam, se você não acredita que Deus ainda faz milagres hoje, pode sair. Ponha eles para fora. E os pais da menina colocam todo mundo para fora. Vai embora. E depois que todo mundo sai, Jesus entra no quarto e chama aquela garota e ela ressuscita. Então ele chega até os pais, em Marcos 5, e vai dizer assim, olha, não contem a ninguém o que aconteceu. Não contem a ninguém o que aconteceu. Porque a fé não precisa de espectadores. Quem precisa ver a tua fé é Deus. Quem precisa se agradar da tua fé é Deus. Mas a palavra de Deus também fala, quando relata o mesmo texto, em Mateus 9, que a cidade inteira ficou sabendo daquela situação. Mesmo Jesus pedindo para não contar. Aí, meu irmão, se teve algum fofoqueiro, como é que ficaram sabendo? Eu não sei. Mas Jesus não procurava se autoafirmar pela fé. Naquele caso. E vejam só, mesmo sem procurar, a fé dele ficou reconhecida. O seu milagre ficou reconhecido. Porque não é necessário que nós mostramos para os outros que nós temos fé, ou que Deus age em nossa vida. Isso aí vai acontecer naturalmente. Tão naturalmente, que mesmo com Jesus falando para que não contassem para ninguém, daqui a pouco a cidade toda estava sabendo. Mas o que era realmente necessário para que a fé se confirmasse, era a presença de Deus. Se tem uma coisa que impede o agir de Deus na Bíblia inteira, é apenas a falta de fé. Porque na Bíblia algumas vezes é dito, e não puderam fazer mais, porque não tinham fé. O povo não acreditava neles. E tiveram que sair dali, porque o povo não cria no que eles falavam. E bateram o pó dos seus pés e saíram dali sem levar nem o pó, porque o povo não acreditava neles, não acreditava em Deus. A falta de fé entristece ao Senhor. Agora eu te pergunto, o que mais pode ser considerado falta de fé? Talvez você que está com medo do amanhã, está preocupado em sair nas ruas. Será que isso não é falta de fé? Será que alguém cheio de fé no Senhor estaria com medo? Será que o Deus que veste as plantas, que alimenta os passarinhos, não cuida de nós? E será que medo de todas as coisas não é falta de fé em Deus na sua proteção? Olha, não confunda medo com precaução. Precaução nós devemos ter. Nós devemos, no meio dessa pandemia, andar com máscara, nós devemos cuidar da nossa higiene, evitar o contato direto com as pessoas. Isso tudo é precaução. Mas se trancar dentro de casa, não vir à igreja, isso é medo. E medo é falta de fé no Senhor. Se Deus está aqui para te proteger, o que pode ser maior do que Ele? Você não pode viver isolado, trancado, com medo de um vírus. Porque senão você não está acreditando que Deus, Ele vai te suprir, te proteger. Você não pode ficar com medo angustiado pelo que vai comer ou pelo que vai vestir, porque isso é falta de fé. O próprio Jesus fala, não andeis preocupados em demasia pelo que hão de comer e pelo que hão de vestir, porque o Pai Celestial cuida de vós. E se você não está acreditando nisso, aí você vai ficar com medo. É falta de fé. É impossível agradar a Deus nesse estado. No estado de medo, de amedrontamento. Nós cristãos não fomos chamados para esse estado. Deus te chamou para ter fé, para se aproximar dEle, para crer que Ele é abençoador, protetor daqueles que o buscam, para ser vitorioso em nome de Jesus. É desejo do meu coração que essa palavra fale para você e que ela faça diferença na tua vida, em nome de Jesus. Amém.